Os irmãos que já estão de pé, a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. O título é Jesus acalma uma tempestade. Amém? Vamos começar no versículo 35, que diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos ler esse último versículo, a parte final dele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, podem sentar. Esse texto, irmãos, fala de que Jesus, com os discípulos, entraram em um barco, estavam navegando, e Jesus, por estar cansado, o seu lado humano, nós sabemos que Jesus, 100% Deus, 100% homem, seu lado humano cansava também, porque a multidão sufocava, demandava muito de Jesus, Então Jesus também estava cansado e entrou no barco e pôs-se a dormir na popa do barco, E levantou-se um grande temporal, um vento, e as ondas eram tão grandes que estavam batendo contra aquele barco, arremessavam contra aquele barco de tal forma que o barco começou a encher de água. E aquela tempestade terrível, os discípulos começaram a se desesperar, Quem não desespera, numa situação de tempestade, e ali eles viram que não tinha solução e lembraram que Jesus estava no barco, amém? Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Apesar das tempestades, nós podemos dizer que tudo vai bem, mesmo na tempestade, E Jesus estava no barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos foram despertar Jesus, E eles falam aqui que eles despertaram, e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E naquele mesmo momento, o mar se acalmou, a tempestade passou e houve grande bonança. Isso que acontece quando Jesus está no barco, Muitas vezes nós estamos em grande dificuldade, Porque a tempestade, ela não avisa, Os problemas, as tribulações, às vezes vêm as tempestades da vida e sem aviso, Se avisasse, a gente estava preparando. Mas nós devemos estar preparados todos os dias, Por isso nós devemos estar sempre em oração, sempre buscando ao Senhor, sempre tendo uma reserva, Porque quando os problemas, as tempestades vêm, elas não avisam.
elas são inesperadas, e naquele momento, como os discípulos, às vezes a gente fica desesperados, né? A gente perde controle da situação, né? Muitas vezes a gente pensa que tem o controle de tudo, né? Tem pessoas que pensam, não, tem controle de tudo, até perceber que não, nós não podemos nada sem Deus, nós não podemos nada, sem Jesus, nada podemos, né? Então, a gente perde o controle da situação, mas nós temos que buscar socorro, né? Nós temos que buscar socorro, e nosso socorro vem do Senhor. Diz o salmista, no Salmo 121, que eleva os meus olhos para os montes, porque de lá que vem o meu socorro, amém? O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro não vem de mãos humanas, o nosso socorro, nossa esperança não está nesse mundo, não está nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade, mas nós confiamos e descansamos, porque o Senhor, quando Ele está no nosso barco, quando o Senhor está no barco da nossa vida, nós podemos descansar, mesmo em meio à tempestade, né? Aquele mar se acalmou, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para acalmar. Este é Deus que tem poder para acalmar a tempestade, Ele tem poder sobre as forças da natureza, Ele tem poder para colocar limite ao mar, Ele tem poder para fazer com que o vento se acalmasse, amém? E foi o que aconteceu. E na nossa vida não é diferente, nós devemos buscar pelo socorro que vem do alto, socorro que vem de Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, a nossa esperança está nele, né? E Jesus, continuando aqui o texto, despertou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e houve grande bonança, houve uma tranquilidade naquele barco. E Jesus fez uma pergunta para aqueles discípulos: vocês não têm fé? Né? Onde está a fé de vocês? Né? Então, irmãos, a nossa fé é muito importante para o momento, para todos os momentos, né? Nós devemos buscar o Senhor com fé, né? Colocar a nossa fé em quem pode nos ajudar, quem pode nos socorrer. Quem é este que pode nos socorrer? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Aqui fala que quando Jesus acalmou a tempestade, que eles viram o poder de Deus agindo ali, eles ficaram possuídos de temor. Eles ficaram tão impressionados, porque talvez eles sabiam, né, que Jesus estava ali, mas ficaram tão impressionados com aquele poder, com a autoridade de Jesus, sobre a força daquele vento, sobre aquela tempestade, que eles ficaram atemorizados. Eles ficaram com grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. E hoje essa pergunta vem para nós, né? Quem é este? Quem é este que até o vento, até o mar obedecem a sua voz, né? Nós sabemos que o mar, ele tem os seus limites em obediência à voz de Deus, porque Deus colocou o mar ali e disse: até aqui você vai, não mais, né? Tudo que acontece ali é permissão de Deus. Então Deus tem todo o domínio sobre todas as coisas. Então nós sabemos, vou falar um pouquinho aqui sobre quem é Ele, quem é esse homem, quem é Ele, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus veio como homem, mesmo sendo Deus. Lá em João, no capítulo 1 de João, ele fala que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus encarnou e como um de nós, andou no meio de nós, né? Ele, o Todo-Poderoso, se humilhou à forma de homem, né? Veio como homem, sujeito aos mesmos sofrimentos que nós, as mesmas fraquezas que nós, as mesmas dores, né? Os mesmos sentimentos. O Senhor Jesus veio
como homem, 100% Deus, mas 100% homem. Como homem, ele sentiu todas as nossas dores. Ele provou o que é ser humano, o que é a humanidade, a fraqueza da humanidade. Mas um detalhe, ele nunca pecou, ele venceu o pecado. Por isso, nós estamos aqui, porque ele veio como homem, mas ele nunca pecou. Quem é este? Quem é este? Ele é Jesus, aquele que liberta os cativos, que liberta os cativos das prisões humanas, que liberta os cativos da prisão do pecado, né? Aqueles que estão cativos o pecado, né? Estão escravizados pelo pecado. Jesus é este que quebra os grilhões, porque quando o pecador que se arrepende, busca o Senhor, ele está pronto para perdoar. Então, ele liberta os cativos. Jesus é aquele que cura os enfermos. Nós oramos aqui, nós buscamos o Senhor em favor dos enfermos, porque ele é aquele que cura. Vemos uma infinidade de milagres que Jesus operou, e o mesmo Jesus que operou há mais de 2000 anos atrás, ele está aqui no nosso meio, ele está aqui nesta noite, ele está aí na sua casa, você que assiste, talvez você está passando por uma enfermidade, mas o mesmo Jesus que curou os enfermos lá há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que cura hoje, e ele está aqui, aleluia. Por isso nós bendizemos esse Deus que cura, que liberta, expulsa os espíritos malignos. Nesse mesmo texto, mais à frente, nós temos muitas passagens ao decorrer da Bíblia, Jesus expulsando demônios, mas Jesus é aquele que expulsa os espíritos malignos, liberta o homem das garras de Satanás, né, os possessos das garras do inimigo, né? Esse é Jesus. Quem é esse? Aquele que expulsa os espíritos malignos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aquele que passeia na fornalha. Quando Daniel e seus amigos foram jogados na fornalha de fogo ardente, ele estava ali com eles, né? Não deixou que nem um fio de cabelo cheirasse a queimado. Então, esse é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que fecha a boca dos leões. Lá em Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, nós vimos que, nós lemos, e que Jesus estava com ele, porque nenhum arranhão Daniel sofreu. Ele passou a noite com os leões, mas o Senhor Jesus estava ali para guardá-lo, né? E nenhum arranhão ele sofreu. Vamos mais à frente, quem é Jesus? Jesus, quem é esse homem? Quem é Jesus? É aquele que transforma o pecador, né? O pecador que se arrepende, ele traz transformação de vida, ele muda a vida do perdido e transforma em uma nova criatura, né? Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Caminha por sobre as águas. Temos o texto também que Jesus andou por sobre as águas. Este é Jesus, esse é o nosso Deus, esse é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Quem é Jesus? É aquele que faz a tempestade se acalmar, como nós vimos aqui, faz o vento se acalmar, faz a tempestade se acalmar, faz o mar se aquietar, né? Ele diz para o vento: aquieta-te, e houve grande bonança. Quem é Jesus? Jesus, ele disse em João capítulo 15, versículo 18, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é quem nos dá a vida eterna. Jesus é o caminho a seguir. Não há outro caminho além de Jesus, porque em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro nome há entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, o único caminho que conduz à vida eterna. Não há outro caminho, não há outra saída. Aquele que não entra por esse caminho não terá vida eterna. Mas Jesus veio porque Ele veio para nos trazer a vida eterna. Ele é o caminho e Ele é a própria vida. Aleluia. Quem é este? Jesus é este que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse. Ele é aquele que disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas, o mundo busca e diz que todo caminho leva a Deus, né? Mas nós sabemos, porque nós conhecemos a palavra de Deus, que há um único caminho que conduz à salvação. E o teu nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é Jesus? Aquele que transforma o pecador, já falei, glória a Jesus. Quem é Jesus? Aquele que disse, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Voltarei para vós. Isso é maravilhoso, é a nossa esperança aqui na terra, né? Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui, porque a nossa pátria está guardada nos céus. Jesus foi para nos preparar um lugar. Ele disse, eu voltarei para vós. Amém? Não nos deixará órfãos. Glória a Jesus. E a nossa esperança é a volta de Jesus. Quem é Jesus? Aquele que morreu no meu e no seu lugar. Jesus veio como homem, sofreu as nossas dores, foi traído, foi machucado, foi cuspido, foi humilhado, morreu em meu e seu lugar. Este é Jesus. Quem é Jesus? Aquele que ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou, aleluia, está vivo, está aqui no nosso meio, o único que venceu a morte e ressuscitou, Jesus, aquele que vive para todos sempre. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Glória a Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz maravilhas, o Deus que opera onde os recursos humanos falham, onde os recursos humanos já se foram, não há mais solução, como nós cantamos naquele hino, né? Ele opera onde os recursos já não existem, mas o Senhor é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E Ele voltará e nos levará para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, é maravilhoso nós termos essa consciência de quem é Jesus. Por mais que eu procurasse um texto na Bíblia, eu queria falar de Jesus. Porque Jesus é tudo que nós temos, é a nossa esperança, é o nosso futuro. A nossa esperança está nele. Os nossos olhos estão no Senhor. Enquanto o mundo está perecendo, sofrendo com dores, né, como de uma parturiente, nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, os dias são difíceis, nós temos dificuldade, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que nesses últimos dias, a fé de muitos esfriariam, né, porque haveria muito fome, terremotos, guerras, tudo isso que a gente está vendo acontecer. São sinais do fim dos tempos, né? Sabemos que Jesus está às portas, porque Ele virá, e Ele levará uma igreja que espera por Ele, que ama a volta dEle. Por isso é importante nós falarmos que não há outro Deus além desse Jesus, que acalma o mar, que faz a tempestade se aquieta o vento e faz a tempestade se acalmar. Esse é o nosso Deus. Glória a Jesus. E nós estamos aqui porque cremos que Ele é poderoso. Já fez, fará
muito mais, né? E além de tudo, né? Ele nos traz o mais importante, que é a salvação, né? Esse é um Deus de milagres, um Deus de cura, um Deus que liberta, o Deus que liberta os cativos, que cura os enfermos, que traz a solução dos problemas, né? Um Deus que derramou o seu sangue, a sua vida ali na cruz, para que eu e você pudéssemos viver eternamente com Ele. E por isso nós estamos aqui nesta noite agradecidos, né? Porque esse Deus pode tudo por nossas vidas, amém? Glória a Jesus. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé.